Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de História. Vamos para a Revolução Industrial. Um abraço à professora Andréia, né? Craque aí na diagramação, layout, né? Muito legal. Um abraço para o pessoal do Jacira, o pessoal do Gaspar, ok? E vamos para a telinha, pessoal. Vamos para a telinha, Revolução Industrial. Está aí o conceito de Revolução Industrial, como aconteceu, né, um processo, né, dessa Revolução Industrial. Vocês vão ler isso direitinho em casa, tudinho, né? E a gente vai para frente, mais uma telinha. E qual o país que aconteceu essa tal Revolução Industrial? Foi na Inglaterra, né? E os antecedentes disso? A gente deu uma olhadinha ali nas revoluções inglesas, né? Os cercamentos, os famosos cercamentos, quando o povo ele tem que sair das suas propriedades comunais, né? Para a criação de ovelha. E a lã da ovelha era usada na manufatura, né? Mão, né? Manufatura é feito à mão, né? As indústrias ainda não eram aquelas indústrias potentes, né? Fabricar em larga escala, né? Então você, a princípio, né? Você vai ter o trabalho, né? Que na Idade Média, no final da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, né? Aquelas companhias, né? Que tinham o mestre, o aprendiz e o oficial, né? Aquelas companhias, aquilo ali vai evoluir, né? Aquelas companhias de artesanato vão evoluir, né? E são umas oficinas, né? Aquelas oficinas, né? Isso vai evoluir para uma fábrica, né? Para as fábricas, as indústrias, e a gente vai perceber isso. Então, aquelas populações que habitavam a área rural, elas vão migrar, né? Elas vão migrar para a cidade, né? Sem nenhum preparo, assim, sem nenhum estudo, né? Vai ser uma coisa meio forçada, né? Então, o mapa da Inglaterra, né? Tá aí. Vamos mais adiante, né? Dois filmes. Vamos ver o Oliver Twist, né? O Oliver Twist é um livro, né? Dessa época. É um livro de Charles Dickens, um escritor famoso, que foi transformado em filme. Eu não sei se esse filme vamos dizer assim, a tradução do filme, eu acho que ele tem legendado, mas dublado não tem, tá certo? Essa dublado não tem. Então, um filme, você pode adquirir esse filme, mas é um filme legendado, não é um filme dublado, tá certo? Okay? Ou ler o livro sim, né? O livro foi traduzido há muito tempo, né? Ok? Falando ainda do livro, é a história de um órfão, que ele vai trabalhar nas fábricas, né? Ele vai procurar sobreviver praticando pequenos furtos, não é? Então, uma vida bem difícil, né? Retratando a vida do jovem, das crianças naquele período, o período vitoriano, né? Bom, aí você vê as primeiras fábricas, né? A Revolução Industrial, ela começa na segunda metade do século XVIII, né? O conjunto de mudanças profundas, formação da produção de mercadorias e criação de novo modelo de vida. Então, veja bem, então a Inglaterra tinha uma forte marinha, como a gente tinha visto na aula passada, então chegava a produtos de várias colônias para serem processados, tornar esses produtos industrializados. E depois para serem vendidos para suas colônias e países vizinhos também, tá certo? Então, tinha tudo o que precisava, né? Tinha o algodão, que provinha das suas colônias no sul da América, né? Estados Unidos da América, no sul dos Estados Unidos, na área tropical. Tinha o carvão, tinha o ferro, né? Então, e uma população para trabalhar, uma massa trabalhadora para fazer produzir essas indústrias, né? Aí você tem uma produção ainda na Diego Velázquez, que é um renascentista. Olha, veja bem, aí é os primórdios, né? Os primórdios de uma pré-revolução industrial, né?
é o tecido feito na roca. É a roca, aquele, né, a lãzinha, o algodão vai passando ali, né? E o pessoal vai fazendo, né? Então vamos ver aqui. O predomínio anterior do artesanato, né? Olha aí, o artesanato, né? O domínio da produção pelo artesão e a sua família. Então, né, o artesão ele dominava todo o processo de produção, do início ao fim, ele sabia fazer aquilo ali, né? Após as grandes navegações, surge a manufatura, como trabalha nas oficinas, que eu falei anteriormente, né? Que pertencia aos capitalistas, né? A criação das máquinas a vapor e o surgimento das fábricas e a maquinofatura. Então, a evolução da manufatura, né? Agora você vai ter a maquinofatura, é a máquina, né? Não é mais a mão, o homem, é a máquina. Então, olha, o pioneirismo inglês, mais dados sobre esse pioneirismo inglês, né? Você tem capitais acumulados pela pirataria, né? É o corso, o corsário, né? Aquele que tem a carta de autorização do rei para atacar navios inimigos e se apropriar dessas mercadorias, principalmente navios espanhóis, né? Que vinham abarrotados de ouro e prata nas suas colônias da América do Sul, né? A mão de obra farta e barata, vamos voltar mais uma vez, né? A mão de obra farta e barata, em função dos cercamentos, que a gente já falou na aula anterior, existência de ricas minas de carvão e de ferro, força do puritanismo, que apoiava o trabalho e o lucro. Então, a corrente política dos puritanos, que são os calvinistas ingleses, eles apoiavam, não é, esse lucro. Lembra que Calvino ele falava nisso, né? Sejamos ricos para a maior glória de Deus. Então, a riqueza é algo bom, algo que deve ser cultuado, né? A Revolução Gloriosa, que a gente já falou anteriormente. Vamos lá, gente. Os recursos na Inglaterra, veja aí. As jazidas de hulha, o algodão, a metalurgia, os canais, né, por onde corriam essas mercadorias. Então, você vai ter grandes centros de produção, né, grandes áreas de indústria. Por exemplo, Liverpool, Manchester, né, Newcastle, né, são áreas bem densamente povoadas com muitas indústrias. E áreas também de extração de minério, não é? De lã, essas coisas tudo. Criação de uveia. Vamos lá. Então, você vê uma das primeiras máquinas a vapor, a máquina a vapor, né? A mecanização da indústria da fabricação de tecidos de algodão, centros fornecedores, Estados Unidos, o Brasil e no Oriente, né? Você vê que é até a seda que vem da China, aquela coisa. A invenção das máquinas de fiar e tecer, a fiação, né? E a tecelagem, né? Fiar e tecer, fiação e tecelagem. O aperfeiçoamento da metalurgia para a construção de máquinas e a criação da máquina, a locomotiva e o barco movido a vapor, né? Então a locomotiva, chamada Maria Fumaça, né? Era movida a vapor, né? O cara colocava ali o carvão na, né, a caldeira ali e tal, vai. E também os barcos a vapor, os primeiros navios a vapor, né, sucedendo os navios a vela, né? E agora com a caldeira se torna mais forte, mais rápido, né, a navegação. Então, o que é que podemos poder... Veja aí esse invento, a Spinning Jenny. Spinning Jenny vai revolucionar a indústria têxtil, porque não vai precisar de vários operários trabalhando ali, né? Basta um operário para produzir mais e com um custo menor. Então, muita gente vai ser demitida. As indústrias, elas adotavam muito mulheres e crianças, pessoal, porque pagavam mais barato. Quando quebrava as máquinas, a mão da mulher é mais delicada para mexer lá na maquinaria e ajeitar. A criança também, a mão é menor, não é? Mas acontecia vários acidentes que a máquina voltava a funcionar de repente, se perdia dedo, mão, não é? Então havia mutilação. E também as crianças eram usadas naquelas minas de carvão para extrair, porque as aberturas eram pequenas, para extrair o minério, né? Do carvão.
certo? Então vamos lá. A máquina a vapor, quem criou foi James Watt, né? Então, era um inventor, um cientista, ele foi financiado, né? Foi, né, incentivado a fabricar essa máquina a vapor e vai mudar drasticamente a situação da classe trabalhadora, porque com isso o valor da mão de obra vai cair drasticamente, porque a máquina vai substituir o homem, né, com maior intensidade, vai gerar problemas de ordem social, pessoal. Vamos lá. A máquina water frame, uma máquina mais simples. Vamos ver a próxima. O tear mecânico. Veja aí, pessoal, vai havendo uma evolução, né? Vai havendo uma evolução. O barco a vapor, os famosos barcos a vapor, né, que cruzavam os rios, né? O Rio São Francisco é muito falado dos barcos a vapor, não é? O Rio Mississippi, né, cantado em música, na literatura dos Estados Unidos. E os famosos navios, imensos navios a vapor, né, como o Titanic. Quem não lembra do Titanic, né? Retratado até em filme, né, que é um imenso navio movido a caldeira a vapor, né? Tá certo? E a Maria Fumaça. Tá aí, pessoal, a indústria e as mudanças socioeconômicas. É uma crítica, tá aí, uma crítica no filme Tempos Modernos. Você vê, né? O Charlie Chaplin, né? O Carlitos Charlie Chaplin, ele aí trabalhando na fábrica, na indústria. Então você vê a consolidação do capitalismo, né? Você vai ter o capitalismo, o pré-capitalismo, não é? Você vai ter o capitalismo comercial, não é? Através do mercantilismo ali na Idade Moderna, tal. Esse capitalismo vai evoluir do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, não é? E depois para um capitalismo financeiro, quando os senhores que tiverem finanças, assim, os capitalistas, eles vão investir na indústria, aí você tem um capitalismo financeiro, tá certo? Então há uma evolução desse capitalismo. Surgimento do proletariado. O que é o proletariado, pessoal? Você do lado tem a burguesia, a classe rica, dono dos meios de produção, né? Da maquinaria, das ferramentas, né? É quem paga o salário. E a classe trabalhadora agora, né? O proletariado, esse termo vem da Roma Antiga, que significa aquelas categorias menos favorecidas, mais humildes, né? Na Roma Antiga, a civilização romana. Era o proletário, né? Então prolifera, né? Aí vem aqueles termos pejorativos, prolifera como ratos, né? Aquele preconceito, aquela coisa assim, povão, né? O proletariado, prole, filhos, né? Prole. Então, veja bem, a alienação do operário sobre a produção, gente, era terrível, né? Numa época que não tinha leis trabalhistas, né? A fábrica tocava 4 horas da manhã para você estar de pé. Tem um apito da fábrica, né? 5 horas você tinha que estar lá. Então, as pessoas trabalhavam, não 8 horas, mas 12, 16, 18 horas. O cara pegava de 5 horas da manhã e ia até 9 da noite, não é? E a situação das mulheres, as mulheres às vezes estavam grávidas e procuravam esconder a gravidez para não ser demitido pelo o dono da fábrica, lá, o industrial, né? Então ela ficava debaixo das máquinas, se escondia debaixo das máquinas, dormia ali debaixo das máquinas, não é? E vai surgir também os bairros operários, os bairros perto daquelas fábricas ali, né? Amontoados, né? Várias famílias ali em pequenos cubículos cortiços, né? Sem estrutura, sem higiene, sem qualquer infraestrutura pessoal. Então, os bairros eram chamados bairros operários, esses primeiros bairros operários. Mais adiante, você vê aí, ó, as crianças, aí uma foto, né? Uma foto tirada aí, né? As criancinhas trabalhando aí na indústria têxtil, no caso. Tá? O aumento da população mundial, né? O crescimento dos transportes terrestres, né? O desenvolvimento do transporte por rios e mares, né? O barco a vapor, a Maria
a locomotiva chamada Maria Fumaça, né? As ferrovias, né? A imigração de famílias europeias em empobrecimento para outras, famílias europeias empobrecidas para outros países. Veja bem, então aquelas famílias, né, devido à crise, né, causada por essa mudança brusca na indústria, e esse trabalhador não vai ser inserido no novo mercado de trabalho, então eles são obrigados a se mudar procurando melhores condições de vida, como para os Estados Unidos, para a América, né? Os Estados Unidos, Brasil, Argentina. Então, procurando melhores condições de vida. Então, trabalhar, aumento da produção e do consumo. Claro, você tem a indústria, é diferente do artesanato. O artesanato leva muito tempo. Vamos ver, uma toalha, um tapete feito à mão, né? Vai levar dias para fazer, né? Já numa fábrica, vai fazer aquele tapete mais rápido e vai vendê-lo um preço mais, né, um preço mais barato. Então, fica difícil para um artesão concorrer com uma fábrica, né? Então, o artesanato ele vai entrar em crise, né? E vai ser praticamente substituído, né, pela indústria na época. Depois vai ter um certo reajustezinho aí. Vamos lá. A primeira fábrica do Brasil, pessoal. Olha aí. Fábrica de tecelagem São Martinhos, né? Mas, olha, ainda é no tempo do Império. Veja bem, o Brasil ele não vai passar pela Revolução Industrial. O Brasil ele vai comprar um maquinário, uma tecnologia já ultrapassada, gente. O Brasil é um país agrícola e lentamente ele vai entrar na era da industrialização, né? Você lembra que, né, as primeiras fábricas, inclusive, eram proibidas no Brasil. As primeiras fábricas eram fábricas para fazer sacos, né? Aqueles panos de saco grosseiro, né? Para levar mercadorias para Portugal e vice-versa para o Brasil, né? Uma fábrica de vidro, fazer garrafas, fábrica de pólvora, né? Então, as primeiras fábricas do Brasil muito incipiente, tá certo, gente? Ok? Então, mais adiante, retomando, é um exercício, né? Retomando, complete a segunda coluna, onde e quando começou a Revolução Industrial, né? Razões do pioneirismo inglês. Por que esse pioneirismo inglês? Como é que foi levada isso à Inglaterra? A máquina que se tornou um marco da Revolução, que máquina foi essa? Dá uma lidazinha no livro. Inventos que revolucionaram os transportes no século XIX. Que inventos foi isso? Principalmente no século XIX, né? Você vai ter ali a Belle Époque, né? Entre o século XIX e o século XX, surgimento de várias invenções, né? Grupos sociais que se formaram com a Revolução Industrial. Então, você vai responder isso, esses grupos sociais. Agora, gente, todo esse processo da Revolução Industrial, todo esse processo, houve uma reação das populações exploradas, desse comércio todo, houve, né? Houve movimentos, né, que não aceitavam essa exploração, porque era uma escravidão. A diferença de um escravo na América, né, no Brasil, Estados Unidos e outros países, a diferença do escravo para um operário, uma fábrica, é que o escravo apanhava, dormia na favela. Praticamente era isso, mas o sofrimento era grande, tão grande quanto, né? Entendeu? Era uma exploração mesmo. Então, houve movimentos como o ludismo, né? O ludismo ele procurava o quê? Sabotar, né, as fábricas, né? Quebrando as máquinas, né? Porque eles diziam que a felicidade do homem tinha acabado porque as máquinas estavam tomando o lugar do trabalhador. Então, a palavra sabote, quer dizer, tamanco, né? Sabotar, né? Jogar aquele tamanco ali na maquinaria para travar a engrenagem, a sabotagem, né? Então, o movimento ludista teve muito isso, né? E teve o movimento cartista, que já era uma coisa mais tranquila, que era um pedido ao parlamento para mudar a situação, aquela coisa toda, né? Que fossem criadas leis trabalhistas, e que as crianças tivessem tempo para estudar, ok? Então, o movimento cartista
foi um movimento mais, uma coisa mais pensada, uma coisa mais trabalhada e mais pacífica, tá certo? Movimento pacífico. Agora, e como era Londres nessa época? Londres do século XIX. Oh, puxa vida. Ficou, para você ter ideia, ficou cerca de 50 anos, meio século, sem ver a luz do sol. Como assim sem ver a luz do sol? Porque a densidade das fumaças das fábricas era tanta, a poluição era tanta, né? Que imagina, meio século sem você ver a luz do sol. Aquela fuligem, aquela poeira. Oh, terrível, né? E chegou um ponto que o rio Tamisa estava tão contaminado, né, pessoal, que, vamos dizer assim, tem um chamado período do fedor. O parlamento bem próximo ao rio, os políticos não estavam aguentando mais. Então, teve leis para modificar a questão do saneamento da infraestrutura na cidade. Tá certo? E você vê que essa industrialização, ela vai mudando, vai se transformando, não é? Sai da Inglaterra e vai para outros países. De que forma? Por exemplo, empresários belgas, eles chegam na Inglaterra e eles copiam ali, né? Tá, aquela coisa ali, o maquinário como era feito, aquela coisa, e levam isso para a Bélgica, tá certo? Então, dá uma guinada na industrialização fora, né? Fora da Inglaterra. Por exemplo, na França, né? Já na época napoleônica, Napoleão via com preocupação, né? Porque a Inglaterra já estava na Revolução Industrial, aquela coisa toda, e ele queria que a França acompanhasse, né? Superasse a Inglaterra economicamente, tá certo? Através da construção de indústrias, essas coisas, né? Que vai acontecer bem depois, tá certo? Então, outro fator. A Alemanha, ela se unifica tardiamente em relação à Inglaterra, à França e outras coisas, mas dá um grande crescimento assim, na sua evolução, né, na sua indústria, ao ponto que um dos fatores que vai causar um conflito armado posteriormente, devido a essa disputa econômica, territorial, né, entre as duas potências que estouram na Primeira Guerra Mundial. Assim como aconteceu entre a Alemanha e a França, na Guerra Franco-Prussiana, tá certo? E a questão dos meios de produção, né? Como é que era feita essa questão da industrialização, né, pessoal? Você vê Karl Marx, né, no século XIX, né? Karl Marx, ele lança o Manifesto Comunista e ele fala da mais-valia. Na mais-valia, o trabalhador ele devia ganhar de acordo com aquilo que ele produzia, né? Então, ele via que o trabalhador trabalhava muito e ganhava muito pouco em relação a isso. Chamava mais-valia. Então, você vai ver movimentos, né, em prol da classe trabalhadora, né? Em prol do proletariado. Né? Um proletariado que era um proletariado que era muito grande na Rússia, veja bem, na Rússia. Então, e era uma mão de obra explorada, principalmente as primeiras indústrias russas, elas foram construídas com capital belga, francês, né? Entendeu? De outros países que investiram ali. E a mão de obra era muito barata, tá certo? A classe trabalhadora ainda é pequena, mas vai haver uma movimentação para que essa Revolução Russa aconteça. Ainda no início do século XX. Ok, pessoal? Então, a questão dos meios de produção, não é? Você vai ter aí o Fordismo, que é interessante, o Fordismo. O trabalhador ele vai trabalhar, não é? Ele vai trabalhar de uma forma tal que ele fica parado de frente a uma esteira onde ela passa, né? E cada trabalhador faz um serviço, por exemplo, aperta um parafuso, aí a esteira caminha e tem outro trabalhador ali, coloca esse parafuso ali num determinado equipamento e vai para outro trabalhador. Então, é um processo de alienação, que é interessante que você vê isso num filme Os Tempos Modernos, que eu já indiquei anteriormente. Então, é o Fordismo, não é? Fordismo que foi criado, né, esse sistema por
Henry Ford, o empresário americano Henry Ford, pessoal. Entendeu aí? Então, hoje, claro, né, os meios de produção, em relação à classe trabalhadora, as coisas têm mudado, né? Essa exploração da mão de obra tem mudado. Um outro material, um outro livro de literatura, também tem um filme do século XIX, um livro famoso de um francês, Émile Zola, Germinal. Ele trata essa relação entre a classe trabalhadora e o empresariado, esses conflitos havendo, né, entre um e outro. Então, um livrozinho Germinal, que é uma obra literária, né, um clássico da literatura, e quem não puder, né, assim, ler o livro pode, quem puder ler o livro pode assistir o filme Germinal. Então, você tem aí, para ilustrar, para enriquecer, o filme e o livro Oliver Twist, né? O filme e o livro Germinal, e o filme, né, Tempos Modernos, Charlie Chaplin, tudo tratando da questão da Revolução Industrial. Certo, pessoal? Então, vamos ficar por aí. Um abraço para vocês e até a próxima aula.